Bem, pessoal, nós vamos continuar na nossa saga, de gravar os vídeos com uma certa frequência, sempre com o intuito de atingir aquele nosso objetivo, de buscar o equilíbrio para nós todos e mostrar algumas outras possibilidades que muito passa, às vezes, desapercebido ao portador desse distúrbio que nos aflige a todos, que é a síndrome do pânico. Nós já falamos sobre algumas origens, Mas eu gostaria de falar de uma situação seguinte, que muitas teorias que falam para que a gente faça aquela viagem interior, que a gente busque dentro de nós mesmos a origem. Nós busquemos dentro de nós mesmos a origem. Então, assim, eu gostaria de fazer uma argumentação, fazer algum relato sobre isso. Alguns especialistas falam que a gente traz sombras, alguns fantasmas dentro de nós, e que em dado momento esses fantasmas aparecem, eclodem inconscientemente, essas sombras aparecem, e aí sim a gente passa a ter as crises, os sintomas, tudo aquilo que nos desequilibra. Essas sombras, talvez, traduzindo para a nossa realidade, esses fantasmas trazendo para a nossa realidade, talvez seja algum trauma que a gente traz mesmo lá da tenra infância e que fica guardado no subconsciente, e em dado momento isso eclode em nós, que vai nos trazer as sensações, os medos, as dores da síndrome do pânico. Então, o que poderia ser esses traumas, esses fantasmas, essas sombras que a gente traz, que fica guardado no nosso subconsciente, que fica arquivado, que por um motivo ou outro a gente deixa ali, e que só num momento específico isso reaparece na nossa vida. Então, alguns dizem o seguinte, alguns especialistas, que talvez a gente tenha um trauma de criança, um exemplo, uma briga de pai e mãe, uma discussão, um ato de violência que a gente tenha presenciado, aquilo nos causa um trauma de certa forma, que a gente guarda aquilo. E em dado momento da nossa vida, talvez quando a gente passe por uma situação semelhante, de briga, de discussão, de morte, vem aquele lampejo, A gente traz inconscientemente aquele fato do passado e assim recomeça a nossa situação de medo. Porque pânico, como a gente sabe, é medo, A origem do nome síndrome do pânico foi por causa do medo, Do deus grego, que tinha nome de Pan e causava medo nas pessoas. Isso aí a gente já falou em vídeos anteriores. Então, pode ser que tudo tenha começado num trauma do passado. A presença de uma briga, um ato de violência contra nós, um ato de insanidade que alguém tenha praticado, um acidente que a gente tenha envolvido, uma morte que a gente tenha presenciado. Em algum momento da nossa vida,
principalmente na infância, aquilo ficou arquivado. E quando a gente vê ou assiste, ou está no momento de muito estresse, de muito cansaço, de muito aperto, de muita sofreguidão mental, aquilo eclode de alguma forma e vem nos perturbar. E a partir do momento que aquilo eclode, vai virando uma repetição, uma rotina, né? Nos sintomas, nos medos, na ansiedade que culmina nas crises. Isso é uma teoria. Mas como tudo que a gente vivencia precisa ser analisado, precisa ter estudado, precisa ser trazido para a nossa realidade, porque é só assim que a gente vai conseguir o equilíbrio, só assim que a gente vai conseguir buscar a cura. Não é isso? Falar uma coisa possivelmente possa ser a origem. Eu vou buscar para a minha realidade ver se é aquilo, né? Não é? Não tem a neurose da angústia que eles falam que é um desejo sexual muito exacerbado, envolvimento sexual, que a gente tem aquela libido muito no pico, que pode ser a origem. Não tem um outro distúrbio psicológico chama neurose da angústia, que os sintomas são muito parecidos com a síndrome do pânico, e que eles fazem uma correlação da síndrome do pânico com esse distúrbio. É uma das possibilidades. A gente tem que trazer, eu estou dando esse exemplo, porque a gente pode trazer para a nossa realidade. Não é isso. Então eu vou buscar outra. Será que é algum trauma de infância? Será que eu presenciei uma coisa de violência? Será que eu presenciei alguma morte? Será que eu participei de alguma situação que me deixou assim com medo e aquilo ficou no meu subconsciente e agora? Precisa que a gente busque. Vá fazendo aquela varredura, como se diz, em palavreado mais moderno. A gente vai fazendo um escaneamento das possibilidades que possam ter dado a origem a isso. Chegado a esse momento, foi isso. Aí a gente usar a razão, né? Não, suponhamos, vamos fazer uma hipótese, vamos falar de formas hipotéticas. Suponhamos que eu falo, não, eu sou assim porque eu tenho esse medo, eu não gosto de briga e eu presenciei meu pai batendo na minha mãe, um exemplo, né? E aquilo me deixou traumatizado, e qualquer momento que eu vejo situação de violência, qualquer hora que eu vejo situação de agressão, aquilo me dá agonia, me dá sofrimento, me causa ansiedade, e é a partir daí que vem as crises. Uma hipótese, isso é uma hipótese, pessoal. Aí o que eu deveria fazer, o que eu devo fazer? É usar o raciocínio, usar o racional. Bem, isso foi uma coisa lá do passado, né? Foi uma coisa lá do passado, não existe mais. Muitas das vezes os nossos pais já morreram, ou se acertaram ali. Foi um momento que eles vivenciaram lá de infelicidade, e aquele me causou trauma, e hoje em dia não tem mais. Então eu não preciso ficar sofrendo por coisa do passado. Quer dizer, diluir aquilo dentro da gente, né? Suponhamos, sofri um acidente. Estava viajando, sofri um acidente, e muitas das pessoas que têm síndrome do pânico não tem medo de dirigir, não dirige. Então eu vou rememorar aquilo, não, foi um acidente, aconteceu isso, machuquei, mas hoje eu estou bem. Dilua isso para que isso não te cause mais, né? Isso, assim, como se você estivesse presenciando o fato, né? O que te causou o trauma. Esses são exemplos que eu estou dando, né? Esse é um exemplo que eu estou dando para que a gente possa diluir isso em nós. Eu estava num lugar assim, o meu tio, minha mãe, minha sogra
faleceu do meu lado. E eu, só de falar de morte agora, eu já começo a ficar, ou de doença, eu começo a ficar desesperado, entro em trauma, entro em desespero. Rememora aquele fato, fala, não, a morte é uma coisa da natureza, a pessoa estava doente, né? E a gente sabe que ninguém é eterno e que a morte precisa acontecer num momento ou outro. Não precisa que eu fique traumatizado com aquilo, porque já passou, a família já entendeu, todo mundo já absorveu. Pronto, é uma forma de diluir, de usar o racional. É desta forma, assim, eu estou dando alguns exemplos, mas são N, né? N fatores que a gente pode buscar na nossa história, desde a tenridade, desde que a nossa memória lembre, e a gente vai trazendo aquilo para o nosso dia. Não, isso pode ser a causa. Se for isso, se isso te perturba até hoje, tenta diluir de uma forma racional. Só assim a gente vai conseguindo livrar disso. Porque muito dos nossos medos, dos nossos traumas, são coisas do passado. E precisa que a gente, quando os psicanalistas, os terapeutas falam que a gente precisa fazer aquela viagem interior para achar a origem da nossa ansiedade, dos nossos medos, das nossas dificuldades, é justamente isso. Buscar algum fato lá no passado que tenha nos deixado dessa forma. Achando esse fato, fazer de tudo para usar o racional, para que isso não nos perturbe mais, para que isso não nos deixe assim. E é só dessa forma que a gente vai conseguir. É só dessa forma. Claro, quem optar pelo tratamento, né, médico e terapêutico, faça tudo junto. Mas, como eu disse no vídeo anterior, não existe equilíbrio e cura sem a participação do desequilibrado, do doente, né, doente entre aspas. Então não tem como, a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente entender que é fazer essa busca, fazer essa retrospectiva, essa rememoração do passado, para achar o trauma, para achar a origem do que nos deixa assim, façamos isso. E chegando nesse momento, né, na retrospectiva, vamos diluir de uma forma, né, saudável, pensando que hoje aquilo já não vai acontecer mais, já passou, é coisa do passado, vai ficar lá, porque muito de nós muitos ainda ficam rememorando, remoendo coisas que aconteceu lá no passado, e isso nos deixa ansioso, né? Eu conheço muitas pessoas que falam, é porque eu estava num lugar assim, fulano morreu, e a partir daí eu comecei a sentir isso. Eu estava assim, meu tio morreu assim, de repente, e eu comecei a sentir isso. Então precisa que a gente dilua essas situações, esses traumas, esses fantasmas, essas sombras dentro de nós, para que a coisa vá tomando um rumo de equilíbrio. Precisamos ser racional com relação à morte. É ruim, é dolorido, é penoso? É, mas não tem outra coisa, né? A morte é uma coisa da natureza também, né? Precisamos entender que ninguém morre fora da hora, né? A não ser o suicídio, que a pessoa se prepara para isso. A pessoa maquina, a pessoa faz, ela tem intenção de tirar a própria vida. Agora, as outras mortes são da coisa da natureza. Precisamos aprender a conviver com isso, porque o grande trauma nosso é o medo da morte, né? A grande coisa, o problema que nós temos é medo de morrer. Precisamos trabalhar isso também, que isso não deixa de ser um fantasma, não deixa de ser um trauma, não deixa de ser uma sombra. Precisamos aprender a conviver com isso. Morre gente todo dia, isso é a coisa da natureza. Ah, mas aí já entra o lado religioso, né? Muita gente não convive, ou prefere não conviver, ou prefere não falar, como se isso adiantasse, né? Então é isso que eu quero falar.
vamos buscar a origem, vamos trazer os nossos traumas de anos, né, da infância que seja, para o momento agora, e diluir isso dentro de nós. É uma forma de também, né, eu estou querendo mostrar para vocês, né, que é uma busca nossa. Vai numa situação, não é aquela? Opa, então não é isso. Eu cheguei à conclusão que não é aquilo que me causa esses problemas, essa gama de crise, sintoma e tudo. Está sendo do pânico. Então, vou buscar outra possibilidade. Vou outra, não é isso também não. E vai fazendo esse garimpo dentro de si. Não é isso? É assim que a gente consegue o relativo equilíbrio. É buscando, escarafunchando mesmo. Né? Quanto mais a gente corre das situações, mais elas vão estar presentes na nossa vida. Ah, eu não quero pensar. Só de você falar já pensou. Então, né? Então é melhor pensar e enfrentar a situação. Certo? Espero que eu tenha me feito entender. Vou continuar gravando. Eu já falei no vídeo anterior. Eu tomar por base agora postar 2 vídeos por semana. Um na terça e outro na sexta. E espero que vocês continuem dando apoio ao nosso canalzinho, né? Já estou pondo os dispositivos de inscrição, de like, né? Para quem quiser, para quem sentir, né, vontade e achar que os nossos vídeos estão fazendo efeito e ajudando, eu peço a vocês que dê um like e inscrevam no nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser.